Vocês estão bem, mulheres? Boa noite a todas. Como eu sempre digo, as educadas respondem. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, Paz do Senhor Jesus, gatonas. Paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, meninas lindas. Glória a Deus. Combinaram a paleta, as duas, né? Quase, né? Estou aqui, gente. Não era previsto eu estar aqui hoje, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E eu estou aqui ansiosa para ouvir esse testemunho, porque a Elaine já deu um spoiler que é forte. Gisele, seja muito bem-vinda. Boa noite, meninas, tudo bem? Elaine. Meninas, para quem não me conhece, eu sou a Aline, eu vou conduzir o Conexão hoje. Quem está aqui pela primeira vez, o Conexão ele acontece desde a pandemia. Foi uma forma que o Senhor tocou no coração da Thalita Lira, na época que estava todo mundo ali vivendo aquele momento de tensão, de pandemia, sem conseguir ir aos cultos. O Senhor tocou no coração dela e ela iniciou esse ministério poderoso de mulheres, onde começou pelo WhatsApp, depois foi ganhando uma proporção. Hoje ele acontece todas as segundas-feiras, às 20h30. Então, são momentos onde nós trazemos sempre mulheres para contar os seus testemunhos, mulheres para trazer uma palavra, mulheres que, através da sua história, ou através de algo que o Espírito Santo de Deus toca, compartilha aqui e acaba edificando outras vidas, né? O foco sempre é engrandecer, exaltar o nome do Senhor Jesus, é torná-lo conhecido, é fazer com que outras mulheres consigam encontrar respostas, às vezes, em situações que estão vivendo hoje em dia. Mulheres que, às vezes, estão enclausuradas ali em cenários de prisões, de cárcere, de depressão, de tristeza, sem saber como sair, e muitos testemunhos acontecem através aqui dessas reuniões, desse culto de mulheres que acontece toda segunda-feira. Então, são todas muito bem-vindas. Quem está aqui hoje para ouvir o que a Gi tem para falar, seja bem-vinda, pode voltar toda segunda-feira às 20h30, a gente está aqui, o Senhor sempre levanta mulheres maravilhosas para falar. Amém? Gi, vou fazer a oração para você começar, para deixar Deus te usar, a gente tem bastante tempo para te ouvir, tá bom? Tá bom, amém. Já estou te chamando de Gi. Eu gosto assim. Glória a Deus. Então, vamos lá, vou fazer a oração, tá bom? Senhor Jesus, meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais essa oportunidade que inicia agora essa noite, Senhor. Eu creio que o Senhor é que escolhe a dedo cada uma das tuas filhas que vão se apresentar, que vão falar, que vão ministrar aqui. Nesse momento, eu quero pedir que o Senhor seja o centro, que o Senhor esteja presente nessa reunião, que o Senhor possa tocar no coração da tua filha, usá-la como um instrumento do Senhor, que da boca dela saia somente aquilo que for da tua vontade, Pai. Usa a Gi, Pai, nesse momento. Nesse momento eu também te peço, Pai, que o Senhor guarde, blinda, proteja a família, Senhor. Nós repreendemos toda e qualquer retaliação sobre ela, a casa, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que esse testemunho possa edificar outras vidas, que esse testemunho faça com que cada uma dessas mulheres possam ser tocadas, edificadas. Arranca todo tipo de distração, de pensamentos, de preocupações, Senhor, sono, cansaço. Nesse momento que nós possamos nos concentrar aquilo que o Senhor quer derramar sobre a vida da Gi, Pai, para cada uma de nós aqui, eu creio em nome de Jesus. O Senhor já é o convidado de honra, o Senhor já se faz presente aqui, e que todos possamos ser tocadas pelo poder do teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Fique à vontade. Deixa Deus te usar, Gi. Boa noite, meninas. Quero já agradecer pelo convite, né? Confesso, olha, as minhas amigas, tem várias meninas aí com a gente aqui hoje, amigas minhas que fazem parte do Ministério de Voluntários lá na igreja comigo, e eu vou falar, elas vão dizer que não, mas é real, gente. Eu tô tremendo. Elas dizem que não, mas
a gente sabe da responsabilidade de levar a palavra do Senhor, né? Não sou pregadora, mas também eu não posso deixar de compartilhar aquilo que o Senhor tem feito, né? Na minha vida, na minha família. Eu vou só pedir um favorzinho. Para quem estiver aí, que tiver em condições de abrir a câmera, abre a câmera, não me deixa aqui sozinha, não. Eu gosto de olhar nos olhos. É bom, né? Fala a verdade. A Tairine já ia abrir aí, ó. A Meg. Ô, Elaine, você não faz cerimônia, não. Você abre essa câmera. Gosto assim, Gi. Você é das Entendeu? minhas. Né? Muito bom, muito bom. Aí, ó. Não tem caso. Ó, Fazendo as mulher de jantas. Deus não é feia, não é descabelada. Entendeu? Então, ó, a Grace também. Aline fala, as educadas abrem as câmeras. As educadas abrem. Então, eu repito as palavras dela. As educadas abrem as câmeras, por gentileza. Meninas, mas vamos lá, é um prazer realmente estar aqui com vocês. Né? Quando a Elaine falou que ela ia fazer, eu fiquei super feliz com elas. Mal sabia que ia se virar. Não vou falar contra mim, né, gente? Né? Por que eu fui elogiar, né? Mas a gente sabe que cada uma de nós, cada uma mulher, cada ser humano carrega um propósito muito grande, muito lindo, né? E eu sei que em algum momento da vida o Senhor vai trazer isso à tona para que você possa ser um instrumento dele, né? Então, já aviso, já começo falando para mulheres que estão aqui hoje, se você acha que você não tem nenhum propósito, que você acha que você não tem história, que você acha que você não é, ou que você não pode desfazer essas mentiras do diabo, porque você tem sim um propósito muito lindo e você é sim uma agente transformadora na vida do outro. Você só precisa se permitir ser usada por Deus para que ele te use e cumpra o propósito que ele tem para a tua vida. Agora eu vou me apresentar. Eu sou a Gisele, eu faço parte ali da Igreja de Alfa. Lá eu sou líder do ministério, estou como líder do Ministério de Voluntários, eu e meu esposo. Sou casada, vai fazer 20 anos, mãe de 3 lindos filhos, né? Que é a graça do Senhor quem me permite viver e ter essa família hoje. Vocês vão entender um pouquinho por quê. Vou resumir bastante o meu testemunho, que quem me conhece já sabe que é grande, né? Mas eu tenho certeza que o que for falado aqui é propósito do Senhor para quem está ouvindo. Daí eu falo que não é nem para quem está ouvindo, mesmo que seja a minha história, o meu testemunho, cada vez que eu compartilho, eu falo que algo em mim muda, né? Algo em mim é transformado, o Senhor me traz à memória alguma coisa que me faz reviver aquilo e ter fé, ter esperança, e me ministra também, né? Então, é por isso que eu tenho orado, para que o Senhor não só me use para falar com vocês, mas que Ele fale comigo também, através daquilo que Ele trouxer. Amém? O tema do que eu vou falar para você hoje é sobre o poder da renúncia e do servir, que é algo muito forte que faz parte da minha vida, que faz parte da minha história, né? Quando a gente fala de renúncia, é muito complexo, né? Porque não é fácil renunciar. A renúncia, ela nunca ela é uma palavra muito forte, né? E quando a gente fala assim, temos que renunciar, renunciar a si mesmo, e para viver o propósito do Senhor, é muito fácil falar, mas e viver renunciando, né? É onde a gente precisa ter muita resiliência para viver o propósito e para obedecer, né? Porque renúncia nada mais é do que uma obediência, né? Eu só renuncio aquilo que o Senhor me pede, eu só renuncio aquilo que exige de mim uma obediência, mesmo que eu não queira, né? Então, renunciar é você fazer aquilo que você não quer muitas vezes, que você não entende, mas você faz porque você sabe que tem um propósito, né? Então, para a gente iniciar, eu quero ler com vocês aqui Efésios 1:11. Efésios 1:11, que diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade,
né? Então, a própria Bíblia já diz, nós todos fomos predestinados, né? Nós viemos na Terra predestinados por Deus para um propósito. Então, todos nós nascemos já predestinados a um propósito de Deus para a nossa vida. No decorrer da vida que vai passando, nós vamos descobrindo qual que é esse propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, né? E por que eu falo muito sobre o poder da renúncia? Para que vocês entendam, eu sou a 7ª filha de 12 irmãos, né? E nasci num lar cristão, porém não um lar cristão perfeito, né? Porque às vezes quando a gente fala assim, nasci num lar cristão, talvez as pessoas entendam assim, privilegiada, né? Sou sim privilegiada por conhecer Jesus muito cedo, né? Por ser ministrada ali muito cedo. Porém, né? A vida não foram só flores, né? Não foi realmente assim, não vivi na família perfeita, mesmo sendo um lar cristão. O meu pai, na adolescência dos meus irmãos mais velhos, ele saiu da igreja, e aí com ele saiu todos os meus irmãos homens da igreja também, né? E o meu pai, ele por um tempo, ele bebeu, né? Fumava, então assim, tinha alguns conflitos dentro de casa. E eu muito cedo precisei começar a descobrir o que Deus tinha para mim, qual que era o propósito de Deus para minha vida, né? E isso é uma escolha. Eu falo que renunciar e viver propósitos são escolhas. E por que eu falo que são escolhas? Quando a gente fala sobre isso, algumas pessoas me questionam e falam assim, porque você viveu algumas coisas, mas não viveu o que eu vivi. Você não viveu a turbulência que eu vivi. Você não teve a desgraça de vida que eu tive. Eu já ouvi muito dessas coisas, né? Mas eu digo assim, que independente do cenário, nós temos escolhas, né? E vivendo na minha família um pouco conturbada, principalmente com os meus irmãos quando saíram da igreja, um dos meus irmãos se envolveram com drogas, enfim, eu era muito nova, né? E para vivenciar tudo isso, às vezes brigas intensas, né? Onde eu, muito pequenininha, me escondia no banheiro, fechava os meus ouvidos a ponto de não conseguir ouvir a confusão e só pedia para que Deus cessasse aquilo, né? Falava, Senhor, ajuda, para que isso se cesse, né? Essa briga se acabe. E o tempo foi passando, e eu comecei a perceber que para que eu vivesse algo diferente, eu precisava escolher viver esse algo diferente de Deus na minha vida. Então, foi quando eu comecei a falar para o Senhor, Senhor, eu quero viver uma vida diferente, eu quero ter uma família diferente. Amo a vida da minha mãe, amo a vida do meu pai, né? Meu pai faleceu tem 3 meses, né? Mas foi um homem também que eu amei muito, meus pais, honrei muito a vida dos meus pais, mas isso não me fazia com que eu tivesse que viver a vida que eles viviam, né? Não tivesse que ser como eles eram. Então, eu comecei a ter que tomar decisões muito novas. E eu lembro que uma das primeiras coisas que aconteceu, eu era muito pequenininha, e minha mãe falava que sempre diziam muito que eu tinha um chamado missionário e tal, e eu pequena não entendia. Mas quando eu comecei a crescer um pouco mais, eu comecei a entender que missionário, a minha visão era, né? Missionário fica viajando, muitos nem conseguem ter família, porque vivem para a obra. E eu comecei a ver aquilo e falei assim, eu não quero isso para mim. Eu quero casar, eu quero ter filhos. Eu falei, não. Eu falei, mãe, pode parar com isso. Ela falou assim, não, mas é Deus quem fala. É Deus quem usa as pessoas para dizer que você tem esse chamado. Eu falei, não, mas eu não quero. Né? E olha como nós somos, né? Muitas vezes nós somos... É muito forte a palavra ignorante, né? Mas, assim, não temos o conhecimento, né, das coisas de Deus e, às vezes, falamos coisas que a gente nem faz ideia do que nós estamos falando. E eu lembro que eu tinha essa restrição, eu falava, não, eu não quero isso para mim, não. Eu convivia com muitos missionários, né, na igreja que era dos meus pais, e eu falava, não quero essa vida para mim. Até que um dia, eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, e nós estávamos num culto de missões na igreja dos meus pais, e aí chamaram todas as crianças para orar na frente, e eu lembro que eu fui e pediram para as crianças se ajoelharem, e quando o missionário foi orar, ele colocou a mão sobre mim e falou assim, quem é a mãe dessa criança? Gente, eu juro que naquela hora eu falei, não é possível, se ele falar que eu vou ser missionária, agora ele vai me ouvir. Gente, fiquei muito brava.
E aí minha mãe, toda orgulhosa, se levantou e falou, sou eu. E ele falou assim, ó, tem um chamado missionário muito forte na vida dessa criança. Gente, eu lembro que eu bati na mão dele, eu falei assim, mas que saco, eu já falei que eu não quero ser isso, mas que ninguém entende isso. Confesso para vocês, eu apanhei quando eu cheguei em casa. Eu não tive escapatória, minha mãe ficou desesperada, ele falou assim para minha mãe, fica tranquila, ela é muito nova. Ela ainda não entendeu, mas o Senhor vai fazer entendê-la do propósito que Ele tem para a vida dela, né? E eu saí muito brava aquele dia da igreja e ainda apanhei em casa, gente, né? Pela malcriação, como minha mãe disse para mim, né? Mas a gente não tem como fugir daquilo que o Senhor designa para nós. Então, ali foi passando o tempo e aos meus 13 anos eu tinha ido para uma outra igreja e ali eu comecei a perceber que o chamado missionário, muitas vezes a gente quer coisas exuberantes, né? Você fala assim, quando se fala de missão, se fala de outro país, de viajar, né? Quando, na verdade, a missão está em você levar a palavra do Senhor para quem está do teu lado, para o teu irmão, para a tua família, para o teu amigo do lado. E eu, aos 13 anos, comecei a entender, né, o que o Senhor tinha para mim, porque eu comecei a me ver muito nova ali, ministrando a palavra, às vezes, na vida de crianças, na vida até mesmo de pessoas mais velhas do que eu, porque eu amava demais a Jesus, amo demais, né? Mas assim, naquela época eu já tinha um amor muito grande por servir, por fazer a obra, e eu percebi o quanto isso impactava na vida de outras pessoas à minha volta. E aí o Senhor começou a me fazer entender do propósito qual que eu já tinha nascido predestinada por Ele a fazer, que era levar o amor dele, para pregar a palavra dele. Então, assim, muitas vezes, talvez você tenha ouvido palavras no decorrer da tua vida que você fala assim, você pensa em algo muito grande, não, para acontecer isso, nossa, tem que, sei lá, Deus descer na terra, tem que acontecer, sei lá, algo exuberante, né? Quando, na verdade, o Senhor fala assim, não, eu só preciso do teu sim, para começar a fazer no simples, né? O Senhor trabalha na simplicidade, né? E aí, ali, eu comecei a viver um propósito do Senhor. E eu me lembro que a questão da minha renúncia começou num pensamento que eu tive por volta de 8, 9 anos de idade, de obediência aos meus pais, porque eu sempre tive isso muito forte em relação ao que a Bíblia falava sobre a promessa de Efésios 6, quando ela dizia sobre honrar pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra. Então, ali eu tinha isso comigo, então eu comecei a perceber situações dentro da minha casa. Pensa, gente, na minha casa eram 6 mulheres e 6 homens, né? Então, as mulheres ali falavam pra gente, as minhas irmãs, eu tinha 2 irmãs, mulheres mais velhas do que eu, os outros eram homens, né? Então, as 2 meninas mais velhas, eu via as situações que aconteciam e minha mãe falava com elas e elas não davam ouvido, diziam que era coisa de mãe. E eu pensava assim, falava assim, bom, quando chegar a minha vez, eu vou ouvir e vou obedecer. Então, assim, às vezes nós falamos coisas também que a gente não se dá conta do quanto, quando de fato chegar, vai ser difícil, né? Mas a gente precisa entender que aquilo que a gente fala e coloca diante do Senhor, uma hora Ele vai nos cobrar, né? Quando você fala assim, Senhor, eis-me aqui, uma hora vai chegar a cobrança do eis-me aqui, que Ele vai falar assim, preciso de você. E às vezes vão ser coisas que você vai falar assim, mas Senhor, para mim é muito difícil, para mim não dá. Ele vai falar, você um dia disse para mim, eis-me aqui. E agora eu preciso contar contigo. E aí eu lembro que foi passando, e nos meus 18 anos, eu tive que começar a tomar a decisão das minhas renúncias. Renúncia de sair de um lugar para o outro, de um ministério para o outro, porque o Senhor falou para mim ir, renúncia de obedecer a minha mãe quando ela dizia para mim que um relacionamento não era para mim, o relacionamento que eu estava não era para mim, e eu falava assim, mas como assim? Não é para mim? Mas aí o Senhor me fez me lembrar, quando eu tinha 8, 9 anos, que eu disse, quando a minha mãe chegar a minha vez, e se a minha mãe falar, eu sei que ela é mulher de Deus e eu vou ouvir. E chegou essa hora. E aí é onde a gente tem que tomar a decisão de ouvir a voz de Deus ou não, né? De fazer aquilo que o Senhor já vinha ministrando no nosso coração ou não. Então aí eu comecei a ter que tomar atitudes e decisões que iam contra a minha vontade, né? Era contra a minha vontade eu sair da igreja que eu estava para ir para onde o Senhor havia pedido para eu ir, e eu fui brigando com Deus, brigando mesmo, sabe? Eu tinha umas DR brava com Deus, daquele jeito de, Deus, ó, eu vou te falar, eu tô indo, mas o Senhor sabe que eu não queria, tô brava com o Senhor, mas eu vou obedecer.
né? Porque eu vivi aquela palavra, né? Melhor obedecer do que... Aquele dito, né? Que fala, melhor obedecer do que sacrificar, e é real. E muitas vezes você vai obedecer sem saber o propósito, sem saber o porquê, brava, não querendo. Mas eu posso dizer para vocês com toda a propriedade, lá na frente você vai sorrir e você vai se alegrar e você fala assim, Senhor, obrigado por não ter me ouvido. Senhor, obrigado por ter insistido em mim. Obrigado por ter insistido para que eu te obedecesse, né? Mas num primeiro momento, de verdade, você vai brigar, você vai espernear, você vai fazer birra que nem criança pequena, porque eu fazia mesmo birra com Deus e falava, eu não quero, mas que tinha hora que eu falava assim, poxa Deus, será que em nenhum momento o Senhor pode fazer o que eu quero? Eu já cheguei a falar assim com Deus, né? Poxa, mas nem uma vezinha, pelo menos uma, fala assim, não, filha, você quer isso, eu vou fazer. Não, era sempre o contrário. E eu lembro que eu saí do ministério, fui para onde o Senhor queria, terminei o relacionamento que o Senhor falou que não era para mim, mesmo eu não querendo. E aí vem a prova do Senhor falar para mim entrar num outro relacionamento sem eu querer também. Eu falei, aí já é demais. Manda eu sair de um que eu não quero sair, manda eu entrar de outro que eu não quero, né? Só que tem algumas coisas que vai fazer sentido lá na frente. E quando você se der conta, vai de encontro com aquilo que você talvez ou pensou ou falou brincando quando você era criança, né? Isso é um testemunho para uma outra história, mas assim, eu entrei num relacionamento que eu falei para Deus, Deus, eu não quero, mas eu não quero errar também. Eu tinha 19 anos. E eu falei assim, eu saí desse relacionamento anterior porque o Senhor mandou, agora o Senhor quer que eu entre em outro, mas eu não quero. Então, deixa eu só fazer a tua obra, então, e me deixa sozinha. E o Senhor, insistindo ali, né? Eu acho que ele falou assim, filha, faz o que eu estou te pedindo, você vai entender lá na frente. E aí, só que não era tão comum, né? Eu sempre fui muito eletrizada, né? Ligada no 520, sempre fazia... Não ri não, Elaine faz umas caras ali, ó. Mas eu sempre amei fazer tudo dentro da igreja, trabalhos dentro e fora, desde da adolescência, né? Eu lembro que minha mãe, minhas amigas brigavam que não me encontravam na minha casa, só me encontravam na igreja, né? Elas não me encontravam, eles ligavam na minha mãe e falavam assim, a Gisele tá aí? Minha mãe falava assim, não, ela tá na outra casa dela. As meninas estranhavam, porque eu era uma adolescente, né? Como assim? Ela tem uma outra casa, ué, mas os pais não são separados, como ela mora em outra casa? E aí minha mãe ria e falava assim para elas, não, ela está na igreja, se você ligar na igreja, você vai encontrar ela, né? Então era mais fácil me encontrar na igreja do que em casa, mas eu amava isso. Então, quando chegou nesse tempo, que o Senhor pediu para que eu trouxe o Samuel, que é o meu esposo hoje, eu falei, Senhor, eu não quero, mas assim, eu vou te obedecer. Eu vou fazer uma prova com o Senhor para eu não errar. E gente, eu vou falar para vocês, todas as vezes eu fazia provas e todas as vezes eu perdia. Era sempre assim. Sabe aquela coisa de você falar assim, eu vou fazer uma prova só para ter certeza que é coisa da minha cabeça. Acho que Jesus fala assim, ô, coitado inocente, sabe de nada, né? E todas as vezes que eu fazia a prova, eu perdi em todas elas. Eu fazia para tentar driblar aquilo que Deus estava me pedindo, né? A gente sempre quer dar um jeitinho nas coisas que Deus pede para a gente, mas não tem jeito, né? Se Ele tem um propósito, Ele vai nos puxar até que Ele se cumpra. Então, eu fiz algumas provas com Deus para saber se esse relacionamento que Ele estava colocando era para mim mesmo. Senhor, tem certeza, né? Eu fiz 3 provas com o Senhor, briguei com Ele as 3, até o último milésimo de segundo, que eu falava para Ele assim, ó, se uma das 3 falhar, eu vou entender que não é e tá tudo certo. Então, eu torcia para que elas falhassem, né? Até que a última se cumpriu e eu falei, Senhor, ok, eu me rendo, se é isso que o Senhor tem para mim, eu vou. Esse rapaz que o Senhor tem para o meu futuro, eu vou e o Senhor se vira, o Senhor põe amor, o Senhor se encarrega do resto, né? Eu só vou te obedecer. E eu vou falar para vocês, hoje eu fico pensando, né? Eu olho para trás e fico pensando, Senhor, se lá atrás o Senhor não tivesse sido tão incisivo comigo e eu não tivesse te obedecido, o que eu estaria vivendo hoje? Eu acho que é uma pergunta até que já fica no ar para você. Muitas vezes, não sei quantas vezes você ou tem obedecido aquilo que Deus tem te pedido, ou tem negado aquilo que Deus tem te pedido. Olhe para trás e pensa, se eu tivesse obedecido, o que eu estaria vivendo? Ou se eu não tivesse te obedecido, o que eu estaria vivendo hoje? É uma pergunta que eu já faço para vocês.
Então, eu simplesmente cumpri o propósito. Por que eu estou falando para vocês que aí começou uma jornada de fé, de desafios e de renúncias? Porque o meu esposo, quando eu o conheci, ele tem uma deficiência, ele tem sequelas do lado esquerdo dele, né? Ele anda com apoio de muleta, porque ele sofreu um acidente quando ele tinha 12 anos de idade e ficou tetraplégico. Entenda uma coisa, o Senhor nunca vai te unir a pessoas sem propósito. O Senhor nunca vai te... Eu tinha a minha história antes do Samuel, que era a minha história de obediência, a minha história de renúncia, só que o Senhor me uniu ao Samuel, que tinha uma história de fé, de superação e de decisão. Então, assim, o Senhor sempre vai te unir a propósitos. E quando eu conheci o Samuel, que eu ouvi a história dele, ele me falou como que foi isso. O quadro dele era um quadro irreversível para medicina. Então, assim, quando eu ouvi, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, mas porque eu estava fechada para o que Deus estava querendo fazer, né? E quando eu fiz as provas, que o Senhor confirmou, o Senhor começou a trazer isso ao meu coração. Então, ali nós decidimos começar um relacionamento, e eu deixei isso bem claro para ele. Hoje as pessoas perguntam assim, nossa, mas como foi? Vocês são tão entrosados, foi amor à primeira vista? Eu falei, lógico que não, né? Lógico que não, eu não queria, mas eu obedeci ao Senhor, e hoje sim, eu vivo uma história linda, vivo um propósito, porque eu decidi fazer a vontade do Senhor e não a minha, e isso está muito intrínseco ali em Romanos 4,16, né? Toda a nossa história, toda a nossa trajetória de vida, se a gente lê a Bíblia, ela está toda lá. Às vezes a gente erra e peca só por não ler as Escrituras, né? Porque está ali. Às vezes você fala assim, poxa, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, ninguém passou por isso, poxa, não, eu tenho certeza que ninguém vive o que eu vivo, não tem ninguém que passe o que eu passei ou o que eu passo. Aí se você for olhar para a Bíblia, você vai ver que estava tudo ali já, e o Senhor te dando instruções de como vencer todos esses desafios, de como vencer isso, né? Romanos 4,16 diz, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. Gente, esse versículo de Romanos, esses trechos, essa história de Abraão, que Romanos descreve, é muito forte. É muito difícil a gente crer naquilo que você não consegue enxergar. É por isso que a Bíblia diz, né? Nós vivemos por fé e não por vista. Porque muitas vezes a gente vê um cenário que você fala para você é impossível, mas você tem que crer na promessa que está na Bíblia. Aquilo que o Senhor deixou escrito para que nós tenhamos fé, para que nós creiamos que Ele é poderoso para cumprir a promessa que Ele fez. Né? Não é fácil. Se a gente olhar para vários homens da Bíblia, mulheres da Bíblia, a gente vai ver que todos eles creram, independente da circunstância, renunciaram para viver o propósito, sofreram para viver o propósito, mas não morreram enquanto não viveram a promessa. E é isso que o Senhor também tem para nós, porque Ele não mudou. Né? O mesmo Deus desses tempos não mudou, é o mesmo hoje. Então, Ele faz, e eu sou prova viva do quanto Ele é poderoso para cumprir a promessa que Ele fez. A gente só precisa tomar a decisão de obedecer e renunciar à nossa vontade para viver a dele. E a dele, como já diz a própria Bíblia, é boa, agradável e perfeita. Né? A gente só precisa crer. Então, eu tomei a decisão de obedecer, e aí eu e o Samuel começamos a viver uma história de fé. E o Samuel fala, né? Tem gente que pergunta assim, né? Poxa, mas por que hoje a tetraplegia dele, para quem não sabe, a tetraplegia é uma debilidade que você só mexe do pescoço para cima. Do pescoço para baixo, tudo é paralisado. E a dele era irreversível ainda. Por conta da lesão na C5, para a medicina ela não tinha reversão. Então, o diagnóstico é que ele vegetaria. E aí, quando eu conheci, ele já estava andando de muleta. Mas tem a sequela do lado esquerdo.
Mas o Senhor, como ele tinha um propósito, ele não me deixou olhar para essa dificuldade, porque nós somos muitas vezes a gente fala para o Senhor que a gente quer viver propósito. Senhor, eu quero ter um casamento assim, eu quero ter uma família assim, eu quero ter uma vida assim. Só que a gente quer que ela chegue perfeitinha para nós. E muitas vezes o Senhor vai testar o nosso coração para saber aonde ele está. Está nele, está na promessa, ou está naquilo que os nossos olhos querem ver, né? Ou a gente quer tudo perfeito. Então, o Senhor não me deixou olhar, e as pessoas diziam para mim, poxa, mas você, tão ativa, como que vai ser você casar com um rapaz que você vai ter que desacelerar, você vai ter que ter paciência, você vai... Só que eu estava firmada em uma palavra, então nada disso mais me importava. Eu costumo dizer, todo mundo já conhece, que eu sempre, quem me conhece sabe que eu sempre falo isso, eu decidi colocar um cabresto de cavalo imaginário, eu e o Samuel, para que nós não olhássemos para os lados, para as pessoas que não estavam aonde nós precisávamos chegar, né? Para que nós olhássemos somente para o alvo, que era Cristo, e para aquilo que ele nos chamou, para ser e para fazer, né? Então, a gente, desde que nós nos casamos, nós viemos vivendo isso. Então, chegou a um ponto onde, e eu confesso para vocês, é uma coisa que as pessoas me perguntam muito, falam assim, mas assim, você tinha tanta certeza de tudo quando você decidiu casar com o Samuel, assim, quando você decidiu obedecer ao Senhor? Lógico que não. Eu não tinha certeza nenhuma, não tinha certeza de nada, gente. Eu não tinha certeza como que ia ser minha vida, meu casamento, minha família. Eu não tinha. Eu sempre tive o sonho desde criança, aquelas coisas de adolescente, né? Ai, eu quero ter 3 filhos, eu quero ser mãe. Eu sempre tive sonhos, né? Então, assim, mas quando eu decidi me casar, eu não tinha essas certezas comigo. De verdade. Gisele, você teve medo? Eu não vou falar medo, mas no fundo dava aquela ansiedade de falar assim, Senhor, como vai ser? Né? Mas eu precisava confiar naquele que me chamou para cumprir isso, para viver isso. Né? E eu lembro que eu ouvia muitas coisas como você ficou maluca, você vai casar com um cara que você vai cuidar dele para a vida inteira, você não vai ter filhos, a sua vida vai mudar, você não vai fazer mais o que você fazia, você não vai ser como você era. E eu blindava os meus ouvidos para tudo isso. Muitas vezes, para a gente viver um propósito, você precisa blindar os seus ouvidos. Porque o que você mais vai ouvir são pessoas querendo minar os seus sonhos, querer te tirar do foco, querer te tirar do caminho, do propósito. E é você quem decide blindar os seus ouvidos para não retroceder e viver o propósito do Senhor, ou dar ouvidos para quem não ouviu o que Deus te prometeu, para quem não ouviu a promessa que o Senhor te fez. Ele fez foi para você. Então, como que você pode se paralisar no tempo para dar ouvido a quem não ouviu? Deus não falou para o outro, Deus não falou para a tua amiga, para o teu irmão, Deus falou para você, então é você que tem que acreditar e seguir em frente, né? Então, nós decidimos seguir em frente, então nós ouvimos muitas coisas, mas nos firmamos na palavra, e o Senhor, ele sempre vai nos trazer, ele sempre vai, como que eu posso dizer a palavra? O Senhor, ele sempre vai testificar da glória dele e do milagre dele. Algumas pessoas perguntam assim para mim, poxa, mas depois de tudo que o Samuel viveu e aonde a fé dele levou, por que o Senhor não curou ele totalmente 100%? Aí eu falo para vocês assim, por que Jesus, quando ressuscitou, o Senhor não fechou as chagas dele nas mãos e nos pés? Por que a marca ficou nas mãos? Para que o milagre fosse testificado. É muito mais, hoje, para o Samuel contar o testemunho dele, a história dele, segurando numa muleta em pé, é muito mais fácil das pessoas entenderem o que Deus fez na vida dele, mesmo que ele ainda ande com o apoio de uma muleta, do que ele estar 100% curado, sem que as pessoas vejam a marca do milagre que ele viveu. Né? E onde que o Senhor testificou isso na nossa vida, né? Era muito fácil, eu vi a Lili, a história dele é muito forte, e ele fala pra gente hoje, para quem ouve a história dele, ele sempre fala, né? Que ele precisou acreditar naquilo que era impossível, ele precisava ver através da circunstância, ele precisava ver com os olhos da fé que aquele ali não seria o fim dele. Então, hoje as pessoas perguntam para ele assim, que ele sempre fala, né, que ter fé e ter esperança e ter paciência
Não é ter paciência, não é você ficar parado esperando que as coisas aconteçam, né? Fé, ter paciência, é você esperar, né? Mas o que você faz, a diferença é o que você faz enquanto você espera. E o que perguntavam para ele era assim: o que você fez enquanto você esperava tetraplégico numa cama? Só movendo os olhos, né? Ele falou assim: a única coisa que mexia em mim, que eu tinha, era a minha consciência, eram os meus olhos e a minha consciência. Então, ele falou assim: então, eu deitado numa cama, o que eu podia fazer? Projetar em Deus o futuro que eu tenho hoje. Então, quando eu estava deitado tetraplégico numa cama, eu projetei a esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, a profissão que eu tenho, a vida que eu tenho hoje. Eu projetei deitado numa cama tetraplégica, é por isso que hoje eu vivo isso. Então, o que você tem projetado enquanto você espera que o Senhor faça, cumpra um propósito na tua vida, que a promessa dele se cumpra? Parado, estacionado, nada vai acontecer. Você precisa se movimentar, né? Você precisa se movimentar. Eu falo que a pressa é a falta de propósito, né? É a falta de identidade, né? Porque muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam com pressa, só que é no caminho que o Senhor quer te mostrar a grandeza dele. E o caminho, como que você vai... Pensa em você correndo numa rua. Você está com pressa, você está correndo. Você consegue parar para apreciar a paisagem? Você consegue parar para ver algum detalhe no caminho? Não, porque você está correndo. Você não consegue se atentar aos detalhes, né? Então, quando você tira a pressa para viver o propósito do Senhor, ele começa a se revelar a você no caminho e te mostrar a grandeza daquilo que ele tem para você. E ele pode te dizer assim no caminho: tenha paciência, calma, porque o que você vai viver é muito maior do que o que você imagina ou projetou para a tua vida. E lá atrás, gente, eu vou fazer 20 anos de casado, e há uns 2 anos atrás, o Senhor me trouxe à memória, a consciência, numa ministração. Eu estava trazendo para as mulheres da tribo da igreja, o Senhor falando comigo, e no meio eu ministrando a palavra que o Senhor tinha dado, o Senhor começou a falar comigo coisas que eu falei assim, ai Deus, mas o que está acontecendo, né? Por que o Senhor está mudando o rumo das coisas agora? Porque o Senhor começou a me ministrar no meio da ministração. E o Senhor me fez me lembrar de algo. O Samuel, gente, vocês, quem conhece sabe, ele é lindo, cara. Ele é lindo, um cabelo grisalho, a coisa mais linda, os olhos verdes. Não vou mostrar a foto, meninas, para não levantar contendas. Mas, assim, por que eu tô falando isso para vocês? Quando eu era adolescente, eu dizia assim, e vocês vão entender por que eu vou falar isso para vocês agora. Eu dizia assim para as minhas amigas, falava assim, quando eu for namorar, quando eu for casar, eu quero que o meu marido seja dos olhos verdes, seja tecladista, seja um homem de Deus. Prestem atenção. Que ele seja um homem de Deus, que ele seja tecladista, que ele tenha os olhos verdes. Nada de preconceito com outras coisas. Mas assim, é aquela coisa, né? Às vezes a gente vê os atores, aí você fica idealizando a pessoa que você quer para sua vida, né? E eu falava isso brincando assim. Era o que eu falava quando eu era adolescente. Mas aí sabe o que o Senhor trouxe para mim há uns 2 anos atrás? Que muitas vezes nós temos sonhos, nós colocamos coisas diante do Senhor e nós esquecemos porque o tempo passa. O tempo passa, as coisas mudam, nós crescemos, nós amadurecemos e aí vem vindo as dificuldades, as circunstâncias e os nossos sonhos vão ficando para trás, vão morrendo. E aí você vai, engaveta ele, você se esquece deles. Mas o Senhor, ele não se esquece daquilo que ele nos promete, daquilo que a gente fala muitas vezes em oração para ele. Ele não se esquece. Passa o tempo que passar, o Senhor, ele não se esquece. E eu ministrando isso, e eu falando para elas um pouco sobre essa trajetória minha do Samuel, o Senhor me fez lembrar. Lembra do que você me pediu quando você era adolescente? Que você queria um homem assim, assim, assim? Aí, gente, me deu um baque. Na hora da ministração, eu falei assim, meu Deus. O Samuel, independente da limitação dele, ele é um excelente tecladista. Eu conheci ele tocando teclado, eu tocava teclado, parei de tocar quando eu conheci ele, que eu fiquei com vergonha. Falei, Jesus, um homem praticamente com uma mão faz o que eu não faço com 2. Falta de vergonha na cara minha, né? De estudar, E ele tem os olhos verdes. E ele é um homem de Deus.
Só que ele não veio perfeito como a gente imagina. Perfeito que eu falo fisicamente. E quantas vezes nós pedimos coisas ao Senhor, o Senhor nos traz, e quantas pessoas, quantas vezes nós perdemos por não vir tão perfeitinho quanto a gente imagina. E aí, naquele dia, o Senhor me fez pensar, e se por conta de uma debilidade, você não quisesse ouvir a minha voz, aquilo que o Senhor tinha falado comigo, porque lembra que eu falei que eu orei, que eu falei que eu não queria, e não tinha nada a ver com a deficiência dele. Eu fiquei brava com Deus, porque ele fez eu terminar um relacionamento que eu não queria, então eu falei, também agora eu não quero ninguém, agora também eu quero ficar sozinha. Adolescente, jovenzinha, né? Eu falei, agora também eu vou para meus acampamentos, não quero saber de ninguém. O Senhor falou assim, não, dá tempo não, que o propósito que eu tenho para a tua vida é com ele. E aí, com vocês dois juntos, eu tenho outro propósito, que ele precisa se cumprir. Para que isso se cumpra, precisa ser agora. Né? Então, assim, não é no nosso tempo também. Então, ali eu tive que ouvir. E aí o Senhor ministrou isso em mim. Porque, e se eu tivesse olhado para a deficiência, para o físico? Eu estaria vivendo o propósito daquilo que eu pedi para o Senhor em oração quando eu era adolescente? Não. Então, o que o Senhor quer falar com você com isso? O Senhor quer dizer para você, aquilo que você me pede, esteja atento, porque sutilmente, muitas vezes o Senhor vai te trazer. Mas se você não estiver atento, se você não estiver focado naquilo que Deus te chamou para fazer, para ser, e para obediência mesmo, você vai deixar passar as oportunidades de viver o propósito do Senhor. Então, esteja atento, porque o Senhor vai trazer aquilo que Ele tem para a tua vida, e muitas vezes, de uma forma tão sutil, que você só vai conseguir entender que é o Senhor, e que é aquilo que o Senhor tem para a tua vida, se você estiver em conexão com o Pai, se você estiver em intimidade com Cristo, se você estiver buscando um relacionamento com o Senhor. Porque senão a promessa vai passar, a oportunidade vai passar. E você vai perder de viver o propósito do Senhor. Eu poderia ter perdido, se eu tivesse olhado o estereótipo, né? O externo. E aí, quando eu me dei conta, eu falei, Senhor, independente da deficiência, que a deficiência está no físico, né? Mas eu falo que é um cara tão extraordinário que é melhor do que muitas pessoas que têm todos os seus membros ali perfeitos, né? Muitos homens que não valorizam família, que não valorizam a esposa, que não têm princípios, não seguem os princípios de Cristo, né? Então, sim, eu tenho o homem de Deus, o tecladista mais top que eu já conheci, o cara dos olhos verdes, mas acima de tudo, a pessoa que Deus designou para o meu futuro, para que um propósito fosse cumprido. E hoje nós dois juntos, com a nossa família, com os nossos 3 filhos, vivemos o propósito do Senhor. Né? Então, o que você tem pedido ao Senhor? O que você tem buscado em Deus? O que você deixou lá atrás engavetado? E muitas vezes fala assim, aquilo não acontece mais. Esteja atento, porque em algum momento o Senhor vai trazer para você. Só que se você não estiver atento, vai passar. Tem até aqui a gente olha para, eu anotei aqui, né, até um pouco sobre a história de Jacó, né? Jacó saiu da casa dos pais dele, ele tinha 71 anos, fugido ainda, né? E solteiro. Gente, pensa nós, hoje, com 71 anos, sem viver a promessa de Deus, aquilo que a gente sonha, é muito difícil, não é? Mas se o Senhor tem promessa, para Deus não tem tempo, não tem ano, não tem idade, né? Um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia para Deus, né? Ele pode fazer assim, independe do tempo, mas uma coisa é certa, você não morre enquanto você não viver a promessa daquilo que Deus te designou para você, né? Então, ele saiu solteiro aos 71 anos, depois lutou 14 anos por Rebeca, e depois esperou mais 22 anos para ter José. Cara, é muito tempo. Ele já estava vivendo o propósito? Não. Depois disso, o que aconteceu? Tudo. Rebeca morreu. Nasceu Benjamim, Rebeca morreu. José foi crescendo. Aí aconteceu o que aconteceu. José, pro pai dele, morreu no deserto, desapareceu. Só sofrimento. E a promessa? Onde fica? Né? Deus, e aí? Deus tinha uma promessa com Abraão. Ia morrer em Jacó a promessa? Não. Passou o tempo. Só que depois de alguns anos, a alegria do Senhor veio sobre a vida de Jacó.
quando ele viu o que Deus havia feito na vida de José. Então, é uma frase que é muito forte, deixa eu ver, que eu anotei aqui, talvez o que mais te faz sofrer, te faz chorar hoje, é o que mais vai te trazer alegrias amanhã, é o que mais vai te fazer sorrir amanhã. Você só não pode desistir, você não pode parar no meio do caminho, você só não pode dizer que, olha, para mim não tem mais jeito, para mim não acontece mais, já passou, olha quantos anos eu tenho, estou solteira, Jesus, ninguém mais vai olhar para mim. Ei, seu Jacó, o seu Moisés, está em algum lugar, em algum momento o Senhor vai trazer ele até você só precisa estar firme na promessa. Ele vai fazer, ele não se esquece. Gente, eu vivi isso em vários momentos da minha vida. Gente, deixa eu ver o tempo aqui, porque... Gente, vocês vão me falando aí o tempo, tá? Eu já vou finalizar aqui. Mas eu acho que em tudo isso o Senhor quer nos mostrar que todos nós nascemos com um propósito, né? Mas para vivermos ele, nós precisamos estar debaixo da graça do Senhor, e muitas vezes nós precisamos renunciar o nosso eu, o nosso ego, as nossas vontades para viver, né? Salmos 37, 23... Eu tô que nem minha amiga Elaine, filha. Nós estamos estudando a palavra, né, Elaine? Às terça-feira de manhã, então minha amiga está fazendo nós ler a Bíblia, filho. Né? Mas é muito bom, né? Porque a Bíblia, ela é a nossa instrução de vida, né? Não tem ninguém, nenhum mestre, nenhum professor, nenhum pastor, ninguém que nos instrua mais do que a palavra do Senhor. Então, Salmos 37, 23 diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Então, se você tem buscado ao Senhor, você pode ter certeza, se você não parar, mesmo desanimando, mesmo sem força, você continuar firme no caminho ele vai trazer todas as bênçãos, todas as promessas que ele tem para a sua vida, e aí você vive a promessa de Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele é o Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer, que vai aonde nós não podemos ir, que traz à existência aquilo que não existe. Esse é o nosso Deus. E aonde que o Senhor se manifestou a glória dele na nossa vida? Em vários momentos. Para eu finalizar, 2 momentos que marcaram, que traz essa questão daquilo que a gente sonha ou fala, às vezes a gente não fala nem em oração. O que a gente fala em oração, então, meu Deus... Né? O Senhor jamais se esquece, mas às vezes a gente fala algumas coisas brincando, que o Senhor olha lá no fundo e fala assim, ela falou brincando, mas está no coração dela. Então, assim, se ela continuar firme, se ela continuar me servindo, eu vou fazer. Né? Se ela não desistir, eu vou fazer isso. E eu vivi isso no meu casamento com o meu vestido de noiva. Gente, eu tinha 13 anos de idade, eu olhei uma revista e falei assim, gente, que vestido lindo. Quando eu casar, eu quero casar com esse vestido. A minha amiga falou assim, você tá louca? Mas você é retardada. Ela falou desse jeito para mim, você é retardada, né? Você é uma criança ainda, você é uma adolescente, até você casar, minha filha, já mudou moda, já mudou tudo. Eu falei, ué, e se eu quiser casar fora da moda? Eu brinquei com ela, né? Mas passou o tempo, você acha que eu lembrei disso? Nunca, gente. Eu me casei aos 21 anos, e quando... Gente, eu me casei com... e outra coisa, tá? Tem mais uma coisa que eu vou falar pra vocês. Quando o Senhor, ele fala assim, chegou o tempo de eu fazer, não tem tempo, gente, aí o negócio é rápido. Eu casei em 1 ano e 3 meses. Em 1 ano e 3 meses, eu namorei, noivei e casei. Para muitos, loucura, mas para nós, propósito. A gente já tinha certeza de que era Deus. Então, para quê? Então, assim, às vezes você está esperando há tanto tempo, mas quando o Senhor fizer, vai ser assim, que para os outros, vai falar assim, nossa, de repente aconteceu. Mas só eu e você sabe o quanto nós derramamos lágrimas diante do Senhor, orando por isso que aconteceu. Então, as pessoas, elas nunca vão entender a sua entrega, elas nunca vão entender o seu servir, elas nunca vão entender as tuas lágrimas, a tua busca ao Senhor. Mas quando o Senhor fizer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, ela fala assim, nossa, que rápido! Nossa, aconteceu tão rápido, né? Não, só Deus e você sabe o quanto você buscou por isso. E eu lembro que quando eu fui ver meu vestido, olhando muitos vestidos e tal, e a minha irmã, eu era muito nova, né? Minha irmã mais velha foi comigo, e eu trabalhava, eu ganhava muito pouquinho na época. E aí, quando nós chegamos, olhando os vestidos, nada me enchia os olhos. Mas, gente, é mais de 400 vestidos no negócio. Como assim? Um mais lindo do que o outro, confesso. Oi? Pensei que alguém queria falar. E aí, quando chegou lá, eu falei assim, eu posso ver, tem revistas? A minha irmã falou assim,
não peça revistas, porque a gente não tem dinheiro para mandar fazer vestido. Eu falei, não, eu só quero dar uma olhada nas revistas. E a mulher me mostrou uma pilha, eu puxei uma revista do meio, que eu sou dessas, né? Eu gosto de contrariar. Puxei nem de baixo nem de cima, eu puxei do meio a revista. E quando eu puxei a revista que eu comecei a folhear ela, uma revista de moda, de vestidos de noiva, eu vi um vestido que eu fiz assim, eu falei, não é possível. Aí eu olhei a revista era da semana. Eu falei, não, gente, eu acho que essa revista tá errada, né? Comecei a olhar a revista, olhar, e a mulher falou assim, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei assim, moça, de quando que é essa revista? Ela falou assim, essa revista é dessa semana. Eu falei, não, não pode ser dessa semana. Aí ela falou assim, mas por que não? Eu falei, esse vestido não tem nada a ver com essa revista, eu mostrei para ela. Ela falou assim, que vestido? Deixa eu ver. Eu falei, esse vestido, moça, esse vestido aqui, eu vi numa revista, eu tinha 13 anos de idade. E ela falou assim, esse vestido, era um vestido estilo medieval. E ela falou assim, mas é que esse vestido, ele voltou em algumas edições e voltou de novo nessa edição, porque ele é um vestido muito atípico, né? Então, como ele fez muito sucesso, ele voltou. Eu falei, não pode ser. Eu falei, aí minha irmã pegou a revista, fechou a revista, entregou para ela, falou assim, não surta, vamos para a sala, porque a gente não tem dinheiro para isso. Eu falei, não, peraí, eu falei, Deus, por que você pôs o vestido na minha frente agora? Se eu não tenho condições de mandar fazer o vestido, por que esse vestido apareceu na minha frente? Por que o senhor fez eu puxar a revista do meio da pilha? Por que eu não puxei a de cima? Eu não tinha nem visto ele. E brigando com Deus novamente, né? E aí foi aquela guerra com a minha irmã, não. Eu falei, moça, só para eu saber. Aí eu contei a história para ela, eu falei, moça do céu, esse é o vestido da minha adolescência, eu queria tanto, eu sempre falei, não sei o quê. Eu já tinha até esquecido. E aí ela falou assim, moça, ela falou assim, filha, mas... Eu falei assim, quanto ficaria para fazer esse vestido? Quando ela falou o preço, eu quase caí para trás. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, nunca que eu consigo. Aí minha irmã falou assim, você já viu que não der, né? Então volta a olhar as prateleiras e escolhe um vestido. Ali já não tinha mais nada, virou tudo preto, tudo escuro para mim, aquele mundo de vestido, porque nada para mim me interessava mais, né? E eu não conseguia, aí minha irmã brava comigo, brigando comigo, e eu parada assim, olhando para a mulher com aquela cara de desolação. Aí a mulher falou assim, filha, eu tô morrendo de dor de você, mas eu não sei o que fazer. Eu falei assim, moça, esse vestido não devia ter aparecido na minha frente, porque agora eu não consigo olhar mais nada. E aí ela falou assim para mim, ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu tô tentando pensar em alguma coisa aqui, porque esse vestido é bordado à mão, ele é muito difícil, não sei o quê. Ela falou assim, se você, de repente, isso era em fevereiro, eu casaria em dezembro. Se você permitir, de repente, que eu faça esse vestido, porque sou eu quem confecciono, eu fazer esse vestido e locar ele para mais pessoas antes de você usar em dezembro, eu posso fazer um preço de segundo aluguel. Aí meu olho brilhou, falei assim, você pode alugar 500 mil vezes, quantas vezes você quiser, desde que eu use ele. E aí minha irmã falou assim, mas ainda não dá. Aí quando ela falou o preço, minha irmã falou assim, eu falei, mas por favor, você me ajuda, você ganha mais do que eu, você pode me ajudar, não sei o quê. E aí ela falou assim, tá, não é um valor que a gente ainda conseguiria, mas eu acho que se a gente se apertar, dá para fazer. E aí, ok. Gente, você sabe quando que um dia antes do meu casamento, que eu fui lá fazer a prova do vestido, ela estava finalizando os últimos bordados do vestido. E aí ela falou assim, eu falei assim, quem mais? Algumas vezes, algumas pessoas usaram esse vestido, gostaram, ela falou assim, você acha que eu ia ter todo esse trabalho de bordar esse vestido à mão, todo esse tempo, e eu era isso aqui, eu pesava 45 quilos, 46 quilos. Ela falou assim, eu ia fazer esse vestido para você, aumentar ele, mudar ele para uma outra pessoa para voltar. Ela falou assim, não, eu não aluguei para ninguém. Aí me deu um susto na hora, eu falei assim, eu não tenho dinheiro para pagar primeiro aluguel, não. Eu falei que você podia alugar quantas vezes você quisesse. Ela falou assim, calma, quem não quis alugar sou eu. Então, pelo preço que você pagou, você vai ser a primeira a usar esse vestido. Então, assim, ali eu vi o cuidado de Deus comigo. E é o mesmo cuidado que ele tem com você. Às vezes você deixou para lá coisas que você fala assim, impossível, não tem mais como eu viver. Não tem mais como eu viver um casamento, não tem como eu ter uma família, não tem mais como eu viver uma realização profissional. Não tem mais, o tempo passou, a idade voou. E o Senhor está falando para você, ei, você pode ter se esquecido. Eu não, só permaneça firme, só cumpra o propósito. Você quer que eu fale qual é o segredo maior para viver os propósitos do Senhor? Só serve pessoas. Serve pessoas. Serve na tua casa, no teu trabalho, no teu ministério, na tua igreja, na rua. Sirva pessoas. É isso que vai fazer. Se o nosso propósito de vida não estiver atrelado em servir pessoas, a gente não vai viver o propósito de Deus. É simples. Né? E para eu finalizar agora, eu termino mesmo com isso. A glória do Senhor se manifestou sobre a gente, os sinais, né? E as marcas que ficam na nossa vida, que são para glorificar o Senhor,
Eu não sabia que ia ter filho, que ia poder ter filhos ou não, mas quando eu engravidei do meu primeiro filho, antes de eu engravidar, o Senhor deu o nome do meu filho, em um culto que eu estava, e era o nome que eu falava que eu queria do filho, falava que o primeiro filho tinha que ser homem, porque não porque eu tinha preferência, mas porque meu marido falou assim, que o primeiro filho seja um homem, para que ele cresça mais rápido e seja meu braço esquerdo, né? Ele brincava assim, eu falava assim, Senhor, então meu primeiro filho tem que ser um homem, tem que ser o Gabriel, e tem que, né? E num culto o Senhor falou através de uma missionária, falou assim, o Senhor tem um presente muito lindo, ele me permite te dizer que o nome dele é Gabriel. Então eu falei, mas eu não tô grávida, eu não estava grávida. E semanas depois, eu passei mal e descobri que eu estava grávida e era o Gabriel. E aí meu marido tinha um outro sonho, ele falou assim, quando o nosso filho nascer, eu queria que você desse à luz no hospital onde o Senhor me deu a vida de novo. Eu falei, meu filho, então ora, trabalha bastante, né? Porque na época o pai dele tinha um bom convênio e tal, por conta do trabalho. E eu brinquei com ele e falei assim, trabalhe bastante, né? Para que isso aconteça. E o Senhor moveu tudo para que isso acontecesse. Mas por quê? Porque havia um propósito. E quando o meu filho, a minha bolsa estourou com 8 meses, prematuro, primeiro filho, o Senhor não me deixou que eu desesperasse. Mas o que aconteceu? O Samuel estava no trabalho, quando eu liguei, falei assim, tá acontecendo alguma coisa muito estranha, liga pro médico, pro doutor e fala para ele que tá acontecendo isso. E ele falou assim para mim, vai pro hospital, leva a bolsa, porque ele tem quase certeza que a tua bolsa estourou. E quando eu falei, eu morava no fundo da minha sogra, eu lembro que quando eu falei para ela que eu precisava ir pro hospital, foi um alvoroço naquela casa, uma gritaria, um desespero. Minha sogra, pelo amor de Deus, minha neta vai morrer. Leva ela pro primeiro hospital. Eu falei, não, calma aí. Eu vou tomar um banho primeiro. O Senhor me deu uma paz, aquela paz que sai de todo entendimento. Porque muitas vezes, no nosso alvoroço, a gente perde as bênçãos do Senhor. A gente não cumpre o propósito quando a gente coloca a nossa ansiedade e se desespera nas situações. Eu poderia me desesperar, era meu primeiro filho, eu vinha nessa luta toda de não saber se eu podia não ter filho, o Senhor me deu, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Mas eu estava confiante na promessa, o Senhor me fez uma promessa e eu precisava crer nisso. E a minha sogra começou a gritar e falar para o meu cunhado, leva ela para o primeiro hospital público, o hospital que você quiser, para que ela não perca meu neto. Eu falei, não, eu preciso ir para este hospital. E minha sogra falou, não vai, você não manda, você está ganhando neném, a bolsa estourou, você vai ter um filho prematuro. E eu falava assim, quem está com dor e a bolsa estourada sou eu. Eu preciso chegar naquele hospital. E é para lá que eu vou, que era um pouco distante de onde eu morava. E nós fomos para lá. Qual era o propósito? Meu filho ficou na UTI por 6 dias. Só que ele nasceu bem e eu perguntava para o Senhor, o que eu estou fazendo nessa UTI? Jesus tem um propósito. Me fala qual é. Sempre nas adversidades que acontecem na sua vida, sempre pergunta para o Senhor, qual é o propósito? Senhor, qual é o propósito disso tudo? Por que isso está... Na verdade, se não, pergunte o porquê isso está acontecendo. Fala, Senhor, qual é o propósito? O que o Senhor quer me mostrar nessa situação? E ele vai se revelar a você. E você vai perceber que é a graça e a glória do Senhor se manifestando, o poder dele se manifestando através da tua vida. E aí, no 6º dia, onde meu filho eu vi muitas coisas ali na UTI, e havia uma criança que ia fazer uma cirurgia da cabeça, e a cirurgia dela foi marcada para o dia da alta do meu filho. E aí, quando meu marido estava lá no hospital para fazer a alta, eu estava na UTI, ele me chamou, eu saí da UTI, ele falou assim para mim, procura saber quem é o médico que vai fazer a cirurgia da criança. Eu falei, ué, por que eu vou saber? Por que você quer saber quem é o médico que vai fazer a cirurgia da criança? Que eu falei para ele orar, né, que era o dia da cirurgia. Ele falou, procura saber quem é o médico. Eu falei, para quê? Ele falou assim, porque é um neurocirurgião. Eu falei, é óbvio, né, é uma cirurgia da cabeça. E ele falou assim, então procura saber se é o doutor Hamilton. Eu falei, Samuel, não surta. Você não quer achar que o médico que vai operar a criança é o médico que te atendeu quando você tinha 12 anos de idade. Nós já estávamos com 24 anos. Nós temos a mesma idade, então ele já tinha 24 anos. Aí ele falou assim, ué, por que não? Vai que é o mesmo médico. Os médicos eram um hospital japonês, né? Então, os médicos aqui, ó, são lendários. E para mim aquilo foi uma loucura da cabeça dele. Eu falei assim, não, eu não vou fazer isso, né? Mesmo assim, eu saí perguntando para algumas pessoas se eles sabiam quem era o médico, ninguém sabia. O médico entrou na sala, eu procurei o nome, não achei. O médico saiu, eu falei assim, eu não vou entrar na loucura do meu marido, eu não vou perguntar. Aí o Senhor falou assim comigo, para de ser desobediente, vai atrás do médico e pergunta o nome dele. E aí ele parou em frente à UTI, no bebedouro, e eu perguntei, senhor, doutor, me desculpa, o senhor é o doutor Hamilton? Ele falou assim, sou. Eu pensei comigo, né, a incredulidade, né, eu falei assim,
deve ser outro, né? Tantos nomes iguais, deve ser outro médico, outro doutor Abiúdo. Eu falei assim, doutor, eu não sei se é o senhor, não sei se o senhor vai se lembrar, mas há 12 anos atrás, o senhor operou um garoto que chegou aqui com 12 anos de idade, atropelado de bicicleta e ficou tetraplégico. E aí ele olhou para mim e ele falou assim, olha, eu não costumo esquecer os meus pacientes, principalmente numa gravidade dessa. Você está me dizendo 12 anos atrás, 12 anos de idade, bicicleta, tetraplegia? Aí ele olhou para mim, ele falou assim, por acaso o nome dele é Samuel? Gente, eu juro que as minhas pernas bambearam na hora. Eu fui para trás e falei para ele, falei assim, é. E aí ele falou, ele tem um sobrenome diferente, era Maros, e ele tentou não falar o sobrenome, eu falei Marostega. Ele falou assim, é ele. Aí ele falou assim, não, mas espera aí, você está querendo me dizer que o filho de vocês está tendo alta na UTI neonatal? Ele falou, não, não faz sentido. Agora, para mim, não faz sentido. Eu dei um diagnóstico há 12 anos atrás. Ele falou assim, cara, eu tô atrasado por uma cirurgia, mas eu preciso ver o teu marido. Onde ele tá? Eu falei, tá lá embaixo fazendo a alta do bebê. Ele falou, desce comigo. E nós descemos, saímos no elevador, naquele saguão. Ele parou na saída do elevador e falou assim, cadê ele? Eu falei, ele tá ali, doutor. E aí ele começou a olhar, ele rodou o rosto pelo saguão. Ele falou assim, eu não tô vendo. Eu falei, tá sim, doutor, ele tá ali. Ele falou assim, eu não tô vendo. Eu falei, tá, doutor, ele tá aqui em pé no balcão. E aí, quando eu falei isso, ele ficou mudo, ele foi em direção a ele. E aí, chegou lá, ele mediu ele de cima e embaixo. Ele falou assim, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Há 12 anos atrás, eu fiz tudo que eu podia ter feito por você. Aí ele fez assim, eu não. A medicina. E eu vou te falar, eu tenho doutorado, mestrado, eu tenho cadeira na USP, tenho certificado internacional de neurocirurgião. Falou 1001 coisas que ele é. E aí ele falou assim, mas eu vou te dizer uma coisa, tudo que a medicina internacional podia ter feito por você há 12 anos atrás foi feito. Mas nada do que fosse feito te deixaria como você está hoje de manhã em pé nesse balcão. Aí ele falou assim para ele, no que você acredita eu não sei. A medicina não foi. E ele saiu, ele simplesmente deixou a gente ali e saiu. Nisso que a gente olha, a mocinha da recepção que estava atendendo meu marido estava aos prantos, chorando no balcão. E ali o Senhor ministrou algo em mim, né? Depois de uns anos, muitas vezes o Senhor não vai trazer clareza da situação ali no momento, né? Porque no calor da emoção é difícil você entender que foi um propósito. Mas anos depois o Senhor ministrou que talvez se na pressa, na ansiedade da situação, da circunstância contrária, vou perder meu filho está nascendo prematuro, eu desviasse o foco de onde eu teria que ir, a gente não teria visto a glória do Senhor se manifestar. Porque eu vou falar para vocês, nós nunca mais vimos aquele médico. Mas o que esse médico viveu a partir daquele momento com os outros pacientes, no que ele criou, o que aconteceu, o que Deus moveu na vida dele, eu não sei, mas eu sei que algo aconteceu. O que aconteceu na vida daquela moça, eu também não sei. Mas a glória do Senhor foi manifesta. Mas só foi manifesta porque eu tomei a decisão de não desviar o foco, mesmo as pessoas me oprimindo, para que eu não fosse para onde eu tinha que estar, eu não teria visto a glória do Senhor se manifestar. Então, às vezes, os sinais, as marcas do teu passado, das dores que você sofreu, não é para te trazer lembranças da tristeza do que você viveu, mas é para se manifestar a glória do Senhor, e para que as pessoas vejam que você passou por tudo aquilo, mas você venceu, porque você tem um Deus que zela por você, você tem um Deus que manifesta a glória dele sobre a tua vida. Então, as marcas são para testificar o milagre do Senhor na tua vida. Então, que você possa ficar com essa palavra nessa noite. Peço desculpa se eu passei muito do horário, mas o que o Senhor pediu para entregar, eu entreguei. E que você saiba que você é amada do Senhor e que sim, há tempo, está em tempo de você viver o propósito do Senhor e as promessas dele para a tua vida. Amém? Amém. Meu Deus do céu. Quem tá com fôlego aí? Socorro, Deus. Meu Pai amado, que testemunho, gente. Não, e o pior é que você foi falando e eu fui anotando aqui, ó. Como diz o povo, várias chaves. Pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Aqui, ó, eu coloquei, ó. Você tem propósito, o poder da renúncia e do servir, decidir ouvir a voz de Deus ou não. O Senhor nunca vai te unir a pessoas sem propósito. Para viver o seu propósito, você precisa blindar os teus ouvidos. O que você tem projetado enquanto você espera? Que eu coloquei aqui? Nem eu estou entendendo o que eu escrevi. Peraí.
A palavra é a falta de... Não, não é isso. Eu esqueci aqui, não estou entendendo o que eu coloquei. O que mais te faz sofrer hoje é o que mais vai fazer você sorrir amanhã. E nas adversidades, sempre pergunte qual é o propósito. Gente, pelo amor de Deus. Que testemunho poderoso, Gi. Quanto me edificou, quanto falou comigo. Quanto me falou comigo, eu tenho meu vestido desenhado, eu tenho a minha carta, eu tenho minha promessa. O Senhor já deu até nome para o meu varão aqui em sonho para as irmãs. Peraí, deixa eu parar aqui o alarme da minha filha. Já deu, é o meu? Já deu o nome do meu varão para as irmãs. Eu estou com 42 anos, tenho uma filha de 14 e eu fico, Senhor, será? Será às vezes, sabe? Eu sei que tem uns momentos assim que bate aquele pensamento, aquela preocupação, só que todas as vezes que acontecem algumas situações, o Senhor faz questão de trazer alguém e traz aquele avivamento que a gente precisa. Só que não é só nessa área. Eu creio que cada uma aqui que ouviu esse testemunho, algumas que já são amigas da Gi já conhecem, mas eu tenho certeza que traz, assim, reacende aquela chama, aquela esperança na nossa vida de acreditar, de crer que tudo tem um propósito. É engraçado que, enquanto você estava falando, tem uma frase que eu carrego comigo, Gi, que fala assim, leva tempo para Deus fazer de repente, só que de repente de Deus não é do nada. É isso aí. De repente de Deus não acontece do nada. Então, assim, eu estou com o meu coração transbordando e eu queria compartilhar uma palavra que o Senhor falou muito forte comigo enquanto você estava falando. Efésios 3:14 diz assim, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Assim, vocês perceberão, eu estou toda arrepiada, assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conhecerão esse amor, que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que de tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Isso. Seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Meu Deus. É isso, é sobre oportunidades, né? Eu só escrevi algo aqui, eu coloquei, se olharmos para a história de Davi, não foi Deus que fez ele derrotar o gigante. Foi Deus, todo mundo fala assim, Deus fez ele derrotar o gigante, não foi ele. O que fez ele derrotar o gigante foi suas habilidades e seu coração de servo, sabe por quê? Por que ele descobriu que tinha um gigante afrontando Israel? Porque a hora que o pai dele falou assim, vai levar queijos, vai servir queijo para os seus irmãos, ele poderia dizer, eu não, pai. Eu tô cansado, eu tava no campo, não vou não. Mas se o coração de servo dele não tivesse sido tão grande, a ponto de, sim, pai, eu vou lá levar para os meus irmãos, ele não teria tido a oportunidade de viver um propósito que mudaria para sempre a história dele. Né? Então, o simples fato de servir alguém nos coloca em uma posição de oportunidades. Gravem isso. É sobre isso. E a maior dificuldade do ser humano é passar por cima da própria carne. É passar por cima, é tipo assim, é obedecer, é o que você falou, é renunciar, é atropelar os próprios desejos, os próprios pensamentos. Quando você literalmente consegue se encaixar na vontade do Senhor e entender que a partir do momento, eu sempre falo assim, Gi, a partir do momento que é o que você falou, o tal do eis-me aqui é uma responsabilidade muito grande quando a gente fala, porque a conta vem.
A conta vem. A conta vem. E quando você fala o eis-me aqui, cara, não tem mais livre-arbítrio. Não tem mais. As pessoas precisam entender isso. Eu levantei as minhas mãos, eu declarei eis-me aqui, Senhor. Cara, não dá mais para ficar querendo brigar com Deus. É isso. Não dá para querer ficar o tempo todo tentando dar um jeito naquilo que o Senhor já não quer para a sua vida. Ele quer que você siga um caminho, ele quer que você faça de um jeito, e aonde ele mais vai bater de frente é na tua carne, é na tua personalidade, sabe? É nas suas vontades, e aonde a gente mais se sente confrontado e é onde as pessoas mais correm, é onde as pessoas não vivem os propósitos. Sabe? É maravilhoso ouvir um testemunho como esse, traz força para mim, traz avivamento para o meu coração, traz refrigério para minha alma, traz um consolo e traz uma certeza dentro de mim. Eu estou no caminho certo. É isso aí. E é isso que eu queria que vocês que estão aí ouvindo, que vocês tivessem também essa certeza dentro de vocês. Não se preocupem com o tempo, não se preocupem com as dificuldades, não se preocupem com coisas que vocês não estão entendendo. Às vezes não vai fazer sentido para vocês. Não faz sentido, mas tem um propósito. Não faz sentido, mas faz milagre, sabe? Então, assim, caminhar com Deus é viver dessa forma, e é maravilhoso. Meu Deus do céu. Eu poderia ficar te ouvindo aqui até amanhã, de verdade. Que bênção, que bênção. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Thay. O Pedro vem. Tá me ouvindo? Não, é sério. Meu, que palavra, muito gostoso. O te ouvir me fez ir a sonhos de criança. Sonhos, e enquanto você falava, Deus estava assim, sabe, falando. Lembra aquele dia que você falou isso, isso e isso? E as pessoas falavam que era tarde demais. Até mesmo tem pouco tempo. A gente estava numa pregação e o pregador falou assim: eu vejo casamento aqui, eu sinto cheiro de casamento. Aí as varoas já tudo que quer casar, ficou tudo. Só que eu sou casada, só que eu não casei na igreja. Meu sonho de criança era casar de noiva. E aí eu desviei aquela palavra para mim, sabe? Tipo, eu direcionei as varoas que precisam de um marido. E aí eu falei, não. Aí eu peguei e falei, não, eu vou casar. Aí a minha irmã falou, você já é casada? Eu falei, não, mas eu não sou casada na igreja. Eu não casei de noiva. E aí ficou. Tem poucos dias isso. E aí agora você falando do vestido, tudo. E eu desenhei o meu próprio vestido, assim, sabe? Coisas que eu achei muito gostoso te ouvir, porque Deus foi falando, ó, continua no propósito, serve, porque hoje mesmo eu trabalhei 12 horas. Eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi fazer marmita para a semana para meu marido. Mas eu estava fazendo marmita com muita alegria, com muito amor, coisa que antes eu não fazia, sabe? É o que você fala, servir quando você está no propósito é algo que é leve, que vai indo, que vai acontecendo, que o Senhor vai colocando no caminho certo. Muito obrigado por esse testemunho, por compartilhar. E por que não, né? E por que não? Quem então, sabe? Claro que tá. Quem sabe não, tá em tempo. Não, quem sabe de repente de Deus. Tô ali no de repente de Deus. Quem sabe já tomei posse. É isso aí. Foi e fechei. Agradeço a oportunidade. Me ensina aí, Elaine. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Boas assembleianas. A Gi e o Samuel, eles são uma bênção, assim, na nossa vida, né? Foram pessoas que recepcionaram com amor a AD Alpha. E, assim, a história de vida deles, eu acho que para qualquer tipo de problema que a gente tem, você assiste e você fala, meu Deus, não tem do que reclamar. E o Samuel, ele é o episódio 001, né? Então, se hoje o Eu Sou Milagre existe, foi ouvindo essa história numa mesa, com uma pizza. Por 7 horas. Sair de casa era quase 5 da manhã. A gente começou 7h30 e saiu com um dia quase clareando. E o Emerson falou assim, isso não pode ficar só aqui nessa mesa, essa história tem que ir para o mundo, né? E pouco tempo atrás, a gente foi fazer a cobertura, Samuel fazendo o quê? Pulando
para quê? Você acha que você tem alguma limitação de que seu sonho não pode acontecer? Esquece. Esquece, porque assim, se está registrado, se for ligado, né, foi dito aqui, foi ligado no céu, então vai acontecer. É isso aí. Amém. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus. Obrigada, meninas. Deixa eu pedir agora, a Gi vai fazer a oração final, então, de encerramento. Tá. Eu queria saber se alguém tem algum pedido específico de oração, coloca aqui no chat ou abre o microfone, Gi, se você conseguir anotar o que as meninas forem colocar. Aqui a Dalila está pedindo oração para a saúde e proteção da família. A gente geralmente anota, Gi, só apresenta, sabe? Às vezes não é necessário citar cada um os detalhes, não, sabe? Fica à vontade, do jeito que você quiser, tá? Tá travado aí? A Gi travou aqui para mim? Espera aí. Voltei. Voltou? Voltei. Ah, então, vamos lá. A Dalila, pedindo oração para a saúde e proteção da família, que Deus entre com providência no processo, e na perícia trabalhista. A Ju, saúde do Beto, que é o cunhado. Vanilda, discernimento do Espírito sobre a vida dela. Josefa. Essa última que você falou? A Vanilda, discernimento do Espírito sobre a vida dela. A Josefa, oração pela vida espiritual e pela família. A Jaimara. Ah, não, ela não está pedindo. A Elaine, saúde dos netos, Miguel e Mariana. E a Georgia, que vai ministrar no devocional amanhã, tá tenso. Calma, Varoa. Os netos é quem? Mariana aí? Miguel e Mariana. A Thay, oração por justiça judicial no processo de partilha no apartamento da Jéssica e do Luiz. E eu quero apresentar o nosso encontro, que vai ser dia 20, encontro presencial das manas. Beleza. Amém. Amém. Podemos orar? Senhor Jesus, neste momento eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estar reunida aqui com essas irmãs, Senhor, com essas mulheres abençoada, Senhor, com essas mulheres que eu sei que o Senhor tem um dom, tem um propósito, Pai, e que eu sei que através desses encontros o Senhor vai despertá-las cada vez mais, Senhor, para que o teu propósito seja cumprido, para que elas, Senhor amado, possam, Senhor Jesus, ser agentes transformadores na vida de outras pessoas, Pai, para que elas possam se derramar diante do Senhor a cada dia mais, Pai, para que o Senhor possa fazer cada uma de nós crescermos, Senhor, em graça, em amor, Senhor, em conhecimento da tua palavra, para que possamos viver, Senhor, as tuas promessas dia após dia, Pai. Eu quero colocar aqui diante do Senhor a Dalila, Senhor amado, que pede por saúde, por proteção, Senhor amado, que o Senhor venha entrar, Senhor amado, onde nós não podemos chegar, Senhor. Tu és o Deus que vai onde nós não podemos ir, faz aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Então, abençoa a tua filha, Senhor, entra com providência no processo, Senhor, que ela tem pedido diante do Senhor, que nós sabemos que o Senhor é o juiz dos juízes, Senhor amado, e o Senhor é justo, Pai amado, então que o Senhor entre com justiça a favor da tua filha, Pai. A Ju também, Senhor, que pede em favor do seu cunhado Beto, pela saúde dele, Pai, tu és o Deus do milagre, tu és o Deus da cura, Senhor amado, então nós profetizamos, Senhor, e declaramos a cura agora, Senhor, onde ele estiver, que o Senhor possa alcançá-lo para a glória do teu nome, Senhor. A Vanilda também, Senhor, dê discernimento espiritual à tua
filha, Senhor amado, dê sabedoria, Pai. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor possa se revelar a tua filha, Senhor, na intimidade contigo, Pai, e que o Senhor possa fazê-la crescer em graça, Senhor amado, dando sabedoria, Senhor, para tomar as decisões no seu dia a dia. Pai, também apresento a Josefa, também, que pede, Senhor amado, pela tua vida espiritual, pela tua família. Senhor, dá sabedoria à tua filha, Senhor amado, entendimento, discernimento para conduzir a tua casa, a tua família, Senhor, blinda o lar de cada uma dessas mulheres aqui hoje, Senhor, guarda a família, guarda os filhos, o esposo, Senhor amado, aquelas que ainda não têm, o Senhor possa, Senhor, preparar e trazê-lo, Senhor, apresentar as tuas filhas, Senhor, a ele, Senhor amado, porque nós sabemos que o Senhor sempre tem o melhor para nós, Pai. Abençoa também a vida da Elaine, Senhor amado, que pede pela saúde dos seus netos, do Miguel e da Mariana. Pai, nós temos vivido dias, Pai amado, difíceis, Senhor, de muitas doenças, muitas enfermidades, mas nós cremos no Deus, que o mesmo Deus que operou muitos milagres, Senhor, curas e prodígios lá atrás, é o mesmo Deus que permanece hoje e permanecerá para sempre, operando milagre, curando, Senhor. Então, passe, Senhor, sobre a saúde dos teus filhos, Senhor amado, e traz a cura, Senhor amado, traz o alívio, Senhor Jesus amado, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Eu te peço também pela vida da Thay, Senhor amado, que está com causa na justiça. Senhor, nós sabemos, Senhor amado, são muitos, Senhor, os pedidos dos teus filhos, Senhor amado, com injustiças feitas, Senhor, mas o Senhor é o advogado dos advogados, o Senhor é o quem julga a nossa causa, Pai. Como o Senhor sempre tem ministrado na minha vida, Senhor, na minha casa, onde o Senhor fala, não se justifique, porque eu sou o justo juiz, eu sou aquele que falo por você, e sou aquele que julga as tuas causas e as tuas batalhas. Então, eu coloco diante de ti também, Senhor, a vida das tuas filhas, da Thay também, que pede por justiça, Senhor, no processo, que o Senhor venha fazer, Senhor, segundo a tua vontade, Senhor, e que a tua glória seja manifesta, Senhor, que não seja a nossa vontade, a vontade da tua filha, mas que seja a tua vontade se cumprindo em nome de Jesus, Pai. Peço-te pelo encontro presencial que acontecerá, Senhor, que o Senhor possa mais uma vez, Senhor, como o Senhor tem se feito presente, possa se fazer presente, e já peço que o Senhor quebre todo embaraço, todo impedimento, Senhor, todo impedimento, tudo aquilo que o diabo tentar se levantar, Senhor, para que esse encontro não aconteça, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor. Blinda a vida das tuas filhas, Senhor, que estão à frente desse trabalho, a casa delas, Senhor, guarda, protege, Senhor amado, que o Senhor venha, Pai amado, acampar os teus anjos ao redor dos seus lares, não guardando somente a elas, a casa delas, mas os seus familiares também, Senhor, porque o diabo, quando não pode tocar em nós, ele busca aquele a quem vai nos entristecer, mas o Senhor é o Deus que guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda a nossa parentela, Senhor, e abençoa as nossas gerações, Senhor amado. Então, eu te peço uma bênção especial, Senhor, sobre a vida de cada mulher, de cada uma presente aqui, Senhor, de cada uma que esteve aqui conosco nessa noite, que ouviu a tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações poderosamente, Senhor amado, que essa palavra que o Senhor ministrou hoje, Senhor, venha reverberar, Senhor amado, em bênção sobre as nossas vidas, Senhor Jesus, que o Senhor venha fazer com que os nossos sonhos sejam, Senhor amado, esquecidos, Senhor, venham, Senhor, a se aflorar, porque nós sabemos que nós temos um Deus que pode todas as coisas, que vai além daquilo que nós pedimos ou pensamos, que o Senhor é maravilhoso para fazer infinitamente mais, Senhor. Então, Senhor, cuida do coração, cuida das emoções de cada uma nesta noite, Senhor. Pai, eu quero repreender todo espírito de depressão, todo espírito de tristeza, todo espírito de angústia, Senhor amado, todo espírito de desânimo, Senhor, nós repreendemos agora, Senhor. Se em algum lugar, Senhor, se em algum coração, Senhor, algum desse sentimento, nós repreendemos agora, Senhor, e que ele possa se encher de paz, Senhor, a tua paz que excede todo entendimento, e a tua alegria possa estar presente no coração de cada uma das tuas filhas, e que elas saibam o quanto são amadas, o quanto são esperadas pelo Senhor todos os dias, Senhor amado, e o quanto o Senhor as ama, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém e amém. Graças te damos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Gi. Deus te abençoe. Amém. Poderosamente, que você volte mais vezes, porque eu já ouvi aí no meio dessa ministração que tem muito mais história aí no meio do caminho, tem uma segunda parte, a gente espera, vamos ficar na expectativa do seu retorno. Amém. Que Deus Amém. continue te abençoando, você, sua casa, sua família, continue usando vocês por onde vocês passarem, o testemunho de vocês continue edificando e salvando vidas através da experiência de vocês.
Amém? Amém. Meninas, Deus abençoe, meninas. ó, Aline, boa noite. convidar quem não sabe do encontro. A quarta-feira, dia 20, vai ter um encontro presencial perto da estrada do Campo Limpo. Não sei se todas conhecem a Zona Sul. Rabi entrou atrasada. Às 9 horas da manhã, Rua Américo Falcão, número 244. Qualquer coisa, perguntam para a Elaine. A Elaine passa a informação para vocês aí, tá bom? Estão todas muito convidadas. Ó, um beijo. Beijo, meninas. Deus Fiquem abençoe. com Deus.